uma pergunta. Como é que está o meu termômetro e o seu termômetro de relacionamento com o seu pai? Com Jesus? Será que ele está como os dias que se passaram frios? E você decidiu ficar agasalhada, no seu cantinho, fechadinha, sem falar com ele, sem conversar com ele, porque o frio para você é totalmente desconfortável, você não gosta? Ou você é como eu, que gosta do frio, aproveita o frio, brinca no frio, fica feliz no frio, mas não deixa de se relacionar com seu pai, independente do frio que aconteceu. Ou hoje, com um dia mais quente, porque para vocês pode não ter sido quente, para mim foi. Você fala agora sim. Como o dia está mais quentinho, está melhor. Eu vou aproveitar melhor o dia. Eu vou sorrir mais. Ou você é aquela pessoa que, independente se está frio, se está calor, o seu relacionamento com Deus ele não muda. Se as pressões vêm, o seu relacionamento com Ele permanece o mesmo. Se a enfermidade vem, o seu relacionamento com Ele permanece o mesmo. Se ao invés de você correr para a murmuração, para a reclamação, você corre para Ele. Ou até mesmo nos seus relacionamentos com pessoas que vão te ajudar nesse processo. Como está o nosso termômetro de relacionamento com o nosso pai? Porque estações na minha e na sua vida, elas vão e vêm. Circunstâncias se levantam a todo momento na vida de todo crente. E acredite, na vida do ímpio também. Ou alguém aqui, quando não teve o privilégio, né, de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, vivia lá fora, no mar de rosas. Eu não vivia. Mas a diferença é que nós temos alguém que nos auxilia e nos ajuda. E que nos dá graça para passarmos nesses dias e nessas estações que a gente não gosta tanto. Talvez você seja como eu. Ame o frio. Ou talvez você goste do calor. Mas quer você esteja no calor, quer eu esteja no frio, essas estações não podem moldar ou mudar o meu relacionamento com o Senhor. A não ser que seja para melhor. Amém? Aleluia! Deus é bom. É bom falar sobre temperatura, sobre termômetro, né? Porque aí nós paramos para analisar onde nós estamos em alguns lugares, até mesmo na nossa caminhada com o Senhor. Eu ouvia falar no verbo que é perceptível quando alguém tem fé ou quando alguém não tem fé. Ou quando alguém só fala que tem, mas não tem. E aquilo para mim era muito estranho. E com o passar dos anos eu fui entender. Uma pessoa que tem um relacionamento íntimo e confia em Deus, ela lida com as circunstâncias de uma forma muito diferente. E às vezes as pessoas vão olhar para essas pessoas e achar assim, gente, não acredito. É impossível que alguém passando o que essa pessoa está passando, ela está sorrindo. Ela está feliz, ela está cantando, ela está louvando como se nada tivesse acontecido. É que quando você sabe quem você está associado e que aquilo você só vai passar e não vai ficar nesse lugar, e que você tem um pai, que ele te assiste e cuida de você, sabe o que você faz? Você lança sobre ele. Porque você sabe que aquilo vai passar. E aí o Senhor me levou a ler quando Paulo ele falava sobre estar contente em toda e qualquer situação. Amém? Deixa eu ver onde é que eu anotei aqui. Porque realmente você estar contente, para algumas pessoas é bem complicado. Ah, Raibia, você ficar contente no calor não é fácil para mim. Não vou mentir para vocês. Eu gosto do frio. Mas eu entendo que o calor é necessário porque eu também não sou egoísta, eu não devo ser egoísta. Existem pessoas e existe essa estação que ela é necessária para um tempo determinado.
Assim como nós passamos por uma estação que ela é necessária para nós amadurecermos, para nós crescermos e para nós localizarmos também a nossa fé, aonde nós precisamos colocar mais força, aonde nós precisamos nos alinharmos em áreas na qual nós achávamos que nós já havíamos vencido e não havíamos vencido. E é uma boa oportunidade para a gente crescer. Ou todo mundo aqui já fez uma prova e todas as provas que você tirou a vida inteira, você sempre tirou 10, passou direto, não precisou refazer em algum momento, não precisou estudar um pouco mais, não precisou fazer um trabalho extra, não precisou parar para analisar onde você tinha errado em sua vida toda. Eu já ouvi muitas pessoas falar assim, se tem uma coisa que eu não me arrependo é de nada do que eu fiz. Eu fico parando para pensar algumas pessoas que eu conheço, que eu já vi as coisas que eles fizeram, e eu paro para analisar. Eu falo, essa pessoa não ficou arrependida de ter feito isso? Porque quando uma pessoa usa uma frase, para mim eu levo como todo. Se tem uma coisa que eu não me arrependo da vida é de tudo que eu fiz. Fiz, está feito, fiz bem feito, pronto, acabou-se. Pois eu me arrependo de muita coisa. E tenho até vergonha. Mas foi um processo. Então, todos nós, em algum momento, nós passamos por alguma circunstância e alguma situação que não é favorável. É uma estação e o nosso termômetro, o nosso relacionamento com Deus, ele vai fazer toda a diferença. E quando eu leio sempre que Paulo ele sabia estar contente em toda e qualquer situação, eu falo, gente, tem coisas que não é fácil para mim estar contente. Embora você me veja sorrir, brincar. Você também é assim? Mas, independente se é fácil ou não para mim, o que vai ditar em como eu vou passar por isso é sim o quanto está firmado o meu relacionamento com o Senhor. Porque eu posso até não gostar do calor tanto quanto a maioria goste. Eu posso até não ficar tão contente como como a maioria gosta. Mas eu entendo que essa estação, ela também é uma estação favorável para mim. E eu preciso aproveitar essa estação. Aprender com ela, me esticar e amar e estar feliz nesse tempo. Porque ela vai me levar a um lugar. E se eu só sei estar bem quando tudo está bem, eu vou falhar muito mais ainda na minha vida, porque nem sempre tudo vai estar bem. Ou na vida de vocês é diferente. A vida de vocês está sempre bem, vocês não passam por nada. Tudo é ótimo. Você acorda de manhã, está tudo do jeito que você desejava. Você acordou numa mansão, sua conta bancária está assim. Né? Como eu falo lá no meu trabalho, quando o dinheiro cai na conta, eu falo, gente, estou milionária. Elas, gente, eu estou milionária. Eu, ai, olha o dinheiro caindo pelo chão. Aí as meninas falam, meu Deus. Aí ela já diz assim, eu não tenho mais nada, porque só de pensar nos boletos, tá declarando que não tem mais nada, né? Fazer o quê? Cada um declara aquilo que crê, né? E como está esse termômetro nesse tempo? Se hoje você perdesse o seu trabalho, se hoje talvez aquela prova que você estudou tanto, você tirasse novamente uma nota que não foi tão boa, você ia dizer que Deus te ama, que Ele é bom? Ou se é algo que você orou e você recebeu até palavras que confirmavam o que vai acontecer, porque se Deus falou vai acontecer, você só precisa permanecer na posição que Ele disse para você permanecer, crendo, confiando e fazendo o que Ele te chamou para fazer. Porque essas circunstâncias, elas vão medir o nosso relacionamento com Ele. Amém? Então, vamos lá. Você pode abrir, por gentileza, lá em Salmos 42, 1, 2. Em Salmos 42, do 1 ao 2. Isso. Deus é bom, amém?
Esse salmo eu ouvia muito logo no início da minha conversão e poucas vezes depois eu ouvi sobre ele, mas tinha alguém que cantava muito sobre esse salmo. E está escrito assim: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Todas as vezes que eu ouvia esse versículo, para mim era muito estranho, como uma coça, como uma coça. E naquela época lá atrás, eu fui ver e estudar um pouco sobre a coça. E a pessoa que cantava esse louvor, ele sempre que ele cantava um louvor, né, que eu não vou cantar, porque senão, né, todo mundo vai aplaudir demais. Brincando, gente, todo mundo vai correr. Aí ele cantava esse louvor e ele começava a ministrar. E ele começava a chorar e ele falava assim: assim como a coça, eu anseio e eu sinto o cheiro das águas. E ele começava a ministrar e eu falava assim: por que ele fala tanto que ela sente o cheiro? E quando eu fui buscar isso, eu fui perceber e descobri que, na verdade, a corça, ela sente o cheiro de água muito longe. E principalmente quando ela está com muita sede, ela fica com o sentido dela mais aguçado. E ela fica completamente desesperada por água. E o salmista, ele estava falando exatamente isso. Que assim como uma corça, ela fica desesperadamente atrás de água para saciar sua sede. Era assim que ele se via. Ele reconhecia que ele tinha uma sede tão grande, mas tão grande de se relacionar com o Senhor, que ele expressava dessa forma. E nós precisamos sempre estar como uma corça, como alguém que tem sede de mais e mais e mais do Senhor. Eu não estou conformada, eu não estou satisfeita, eu quero mais. Eu sei que tem mais. E eu quero mergulhar, eu quero beber, eu quero me deleitar no Senhor. E sabe, quando nós temos esse tipo de relacionamento com Deus, de dependência dEle, sabe, queridos, não é que as circunstâncias se tornem mais fáceis. Mas nós passamos por elas de uma forma completamente diferente. Nós passamos, nós não ficamos. E sabe, eu vivenciei algumas coisas semana passada e eu não posso falar porque não convém falar mesmo. E essa semana eu tive uma outra experiência que eu pude compreender mais a dimensão do Senhor porque eu estou onde eu estou. Mas a semana foi bem pesada a semana passada. E Deus falou muitas coisas comigo. E uma das coisas que Deus falou comigo, e toda vez que eu penso nisso é muito, muito chocante, Ele falou assim: se você visse um assassino matando alguém, se você visse um homem matando uma pessoa, quem você diria que é o culpado? Eu falei: o assassino, é óbvio. Ele falou assim: pois é. Todos os meus filhos sempre pensam dessa forma. Que quem está matando é sempre o assassino. Eu falei: ué, você está defendendo o assassino? Ele falou assim: o assassino também é meu filho. Vocês só veem o que os seus olhos naturais veem. Eu sei o que aconteceu até que ele chegasse ali. E ele falou: você lembra da cabana que você assistiu, que vocês criticam muitas coisas? Aquele homem lá na cabana, ele tinha uma história. E assim como alguns assassinos têm uma história, para eles terem chegado aonde eles chegaram. Mas o senso de justiça de vocês é somente a visão do aqui e do agora. E eu falei assim: e como fica o outro que morreu? É meu filho também. E eu me compadeço tanto de um quanto do outro. Eu falei assim: eu ainda não estou pronta para ter esse senso de justiça. Porque eu achei que eu já tinha. E eu me segurei diante de algumas questões. E ele falou assim: como está o seu relacionamento comigo?
Porque o que eu falo na minha palavra diz respeito ao amor que eu tenho pela humanidade. Eu não fiz nada por quem era perfeito. Eu fiz porque eu sabia que todos precisavam ser redimidos. E quanto mais você se aproxima de mim, você conhece a verdade dessa palavra, eu quero que você pratique. E não é fácil. Às vezes, nós olhamos para os ministros que estão pregando como se eles fossem perfeitos, nós não somos. Nós passamos por desafios e somos confrontados com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós dizemos. E em todo lugar que nós estamos, nós somos confrontados com aquilo que nós dizemos que acreditamos. Ou você não é confrontado quando você diz que você é um cristão? Porque se você não está sendo confrontado, alguma coisa está acontecendo que você não está expressando quem você é e onde você está. E eu fiquei com aquilo tudo, e eu confesso para você, até agora eu ainda estou com isso. Porque eu não sei se você viu a história de um homem que mataram a filha dele, e ele foi lá na prisão só para perdoar. Ele foi na prisão só para liberar o perdão para aquele homem que matou a filha dele. Como está o nosso termômetro do nosso relacionamento com Deus? Está quente? Está frio? Está morno? Está pegando fogo? Onde, ainda que eu tenha os meus achismos, eu não fico com ele, eu fico com a palavra. Porque o nosso senso de justiça, ele ainda está muito abaixo daquilo que é o Evangelho. E quando a Michela estava ministrando sobre nós fazermos o bem, e isso a gente vê constantemente, e eu, quando eu era ímpio, eu achava que tudo que eu fazia era muito bom, era bonito, e ela falou algo que realmente faz extremamente sentido, faz um grande sentido, né? Você fazer o bem, todos podem fazer o bem. Falar de Deus, todos podem falar de Deus. Mas todos precisam aceitar o Filho. Porque foi o Filho que morreu. E é por meio dele que a salvação acontece. Então não se trata de ser bonzinho, não se trata de acreditar em Deus. Se trata de não só acreditar no Filho, mas e receber o Filho. E aí, quando eu li sobre a questão da coça, eu me lembrei o quanto nós que temos sede do Senhor e nos aproximamos mais dele, os nossos achismos, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, o meu senso de justiça, ele muda completamente. Porque quando nós olhamos pela ótica da Bíblia, da verdade, da palavra de Deus, é exatamente isso. Sabe, em uma situação onde você discute com alguém, Deus, ele vai ser justo. Não é o que eu acho, não é o que você acha, o que você pensa. A balança de Deus, ela é perfeita. E ele olha os dois lados. E nós temos o tempo todo testemunhas nos vendo. Nós temos os demônios, eles nos assistem o tempo inteiro. Os anjos estão ao nosso redor, mas ao nosso derredor nós temos um grande número de demônios que veem o que nós fazemos. Como nós agimos no nosso trabalho com o nosso senso de justiça. Como nós defendemos pessoa porque nós gostamos dela e não porque ela está certa. Eu defendo porque eu gosto dessa pessoa, mesmo que ela esteja errada. Você está errado. Eu não defendo alguém porque essa pessoa está certa. Mas se essa pessoa está alinhada à Bíblia, é essa pessoa que eu vou defender.
Ou se essa pessoa está sendo injustiçada, eu tenho que ter muito cuidado com a parte também que me cabe como responsável diante disso. Eu me lembro que o pastor Edmilson, quando ele ministrava, ele falava assim, quando um casal, se eu não falar da forma certa, Michela me corrige. Quando um casal vinha conversar com eles, ou a esposa, ou só um pastor, falar, se queixar, né, do seu casamento, ele sempre falava que ele não tomava partido até que ele ouvisse as duas partes. Verdade, Michela? Porque é muito fácil você chegar para a sua liderança, você chegar na empresa, no seu trabalho, e você contar o seu lado da situação. Mas a outra pessoa também precisa ser ouvida. E um bom líder, seja em qualquer lugar, ele precisa ouvir a outra pessoa. Ainda que ele ache, ainda que ele pense, ainda que ele diga que conheça o caráter daquela outra pessoa, mas ele precisa ouvir. Isso é justo, isso é correto. E eu não posso tomar partido porque eu gosto do fulano. Porque nós fazemos muito isso. Eu não gosto daquela ministra. Eu não gosto da forma que ela fala, então não vou receber aquela palavra. Não sou eu que não vou avançar. Eu não gosto do meu chefe. Eu não gosto do meu patrão. Mas como cristão, nós precisamos orar por eles. Na verdade, é nossa responsabilidade orarmos por eles. É nossa responsabilidade orarmos pela humanidade. E nessas horas, o nosso relacionamento é medido. O quanto eu estou me expondo à palavra e o quanto eu estou me expondo a um relacionamento íntimo e mais próximo com o Senhor. Porque se eu não tenho essa compaixão, se eu não tenho esse senso de justiça baseado na palavra, eu me torno como os ímpios se tornam. Eles tomam partido por aquilo que eles acham que deve ser, e não por aquilo que é certo. E por aquilo que eu ou você acha, nós entramos por um caminho muito errado. Porque aquilo que eu e você não conseguimos ver, nós temos o Espírito Santo, que nos capacita e que nos mostra. Eu não sei se vocês já viram algo que o Luciano Subirá falou um tempo atrás, sobre ele ter perdido a sua carteira, eu acho um documento para uma viagem. Eu vivi uma situação uma vez que eu ia defender alguém por conta do que eu tinha visto num momento exatamente. E aí o Senhor falou assim, você chegou no momento e você viu aquela cena, mas você não viu o que aconteceu antes. Então, eu vou te mostrar o que aconteceu antes. E a gente tem o Espírito Santo de Deus. Mas será que sempre nós buscamos nesse relacionamento para que nós não façamos algo injustamente e culpemos uma pessoa que é inocente ou tomemos partido por alguém porque nós gostamos? Como a corça anseia por águas, assim eu e você devemos estar sedentos para o nosso relacionamento com o Senhor, ao ponto de quando nós chegarmos em circunstâncias difíceis ou que pareçam de uma forma, nós não sejamos injustos. Nós procuremos olhar para aquilo que a palavra diz e para aquilo que o Espírito Santo sabe, mais do que nós, o que ele viu que nós não vimos. Amém? Porque eu e você não sabemos mais do que Deus. Mas nós podemos saber o suficiente se nós buscarmos. Amém? Eu tenho a certeza que a Michela, o pastor Felipe, cada um de nós já viveu alguma situação em que algumas decisões que nós iríamos tomar pareciam tão corretas. E quando nós paramos assim para pensar, não, vou orar, vou falar com o Senhor, vou ver o que Ele vai me dizer. Você volta de lá, às vezes, arrasado. Porque você acha que aquilo que você estava fazendo estava certinho. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Eita, é isso. Não, mas estava dando certinho. Olha, abriu aqui, abriu o mar. Foi assim, eu orei, deu certinho. Olha, Aí você vai orar, vai conversar com seu papai.
lá no seu secreto, do seu jeitinho com ele, ele fala, não, está errado. Se você for por esse caminho, você vai se destruir. E parece que dá um nó na sua cabeça, você fala assim, meu Deus, mas estava parecendo que tudo estava indo para o caminho certo. E Deus me fala que não é. Aí eu te pergunto, você vai fazer o que você achava que era melhor ou você vai ouvir o Senhor? Isso vai medir o quanto que é o seu relacionamento com o Senhor. Porque o relacionamento com Deus também é um relacionamento de confiança. E sabe o que é confiar em alguém? É quando você também não compreendeu o todo daquilo que ela falou com você, mas você sente uma nota e uma paz dentro de você para prosseguir fazendo o que foi dito. E tem vezes que tudo parece tão bonito, e você sente um freio para você não fazer. E nós costumamos sempre falar que o Espírito Santo, o freio vem assim, é algo daqui, ó. Não é do coração natural. A gente sente um desconforto. Parece que algo quer nos travar. Ou você nunca entrou num ambiente, ou ia pegar um ônibus, ou ia fazer algo, e de repente você fala assim, não sinto, não sei. Alguma coisa não está para me fazer isso. Estou sentindo, não sei, eu não sei explicar. Estou sentindo uma coisa. Tem gente que fala assim, né? Essa coisa é o Espírito Santo. Essa coisa linda te guardando, me guardando. Eu não sei você, mas eu já fui livrada de uma viagem, de ter pegado ônibus atrasado. Já fui livrada de não ser assaltado pegando o outro ônibus. Parecia que eu estava assim. Meu Deus, meu ônibus passou. Vocês nunca fizeram isso, mas eu já fiz. De repente, eu dei uma de não sei o quê. Meu ônibus passando, gente. Gente, eu já vivi muito isso. E essa nota dentro de mim, dentro de você, nos guiam para um lugar de segurança. E esse relacionamento que nós temos com o nosso Pai faz toda a diferença. E aí você pode me perguntar, mas Raibia, quando o dia difícil vem para você, quando nada do que você estava esperando aconteceu, quando você orou anos e parece que nada acontece a respeito de algo que Deus falou com você, você vai chorar as pitangas? Você vai murmurar? Você vai ler a Bíblia? Você vai se aconselhar com alguém que tem mais experiência com você na caminhada cristã? O que nós fazemos? Porque responder quando acontece é muito fácil. Porque a gente conta assim, tá vendo? Eu estava falando, eu estava orando, eu não estava falando para vocês que isso iria acontecer. Eu não falei que eu ia passar no concurso. Eu não falei que eu ia casar. Eu não falei que ia dar tudo certo. E quando não acontece? Será que você vai falar assim, irmão? Eita, não foi agora, mas vai acontecer. Pai, obrigada. Eu não estava preparada ainda, mas vai acontecer. Ele me deixou. Ele terminou comigo. O noivado não deu certo. Pai, muito obrigada. Não era esse o varão, não era essa a varoa. Glória a Deus, aleluia. Você está me resguardando de uma desgraça, de algo que iria destruir a minha vida. Você sabe o fim antes do começo. Você sabe por que eu não entrei nessa empresa. Eu estava tão bom e tão pronto, mas não entrei. Eu não sei você, mas no começo lá atrás eu chorava. Aí chegou uma fase que eu falava assim, obrigada, Pai, muito obrigada. Você tem as melhores escolhas para mim, os melhores planos, porque os seus planos ao meu respeito são de paz e não de mal, para me dar o fim que eu desejo. E o fim que eu desejo, Senhor, é cumprir a sua vontade. No meio de um coração desfacelado, de um relacionamento terminado,
de uma promessa, entre aspas, que não havia acontecido. Eu estava lá jogada, nem vocês me veem às vezes aqui, orando, né, me entregando. Eu falava, Pai, obrigada, chorando, me acabando, mas dizendo, obrigada, Pai. Vocês foram sensacionais. Me acabava, depois eu me levantava. Eita, que Deus tem coisa melhor para mim. Eita, diabo. Assiste aí, porque quando acontecer, tu vai ter que me engolir. Aí eu vou ficar cantando aquelas músicas mesmo de dar chute na tua cara, hoje, amanhã e sempre. E eu ainda falava para ele, e você vai ter que aguentar a minha família, porque não vai ser só eu. Vai ser eu e a minha casa, os meus filhos, eles vão te incomodar. Te prepara, porque eles já estão preparados. Amém? Como está o meu e o seu termômetro de relacionamento com o Senhor? Aleluia! Porque Paulo, ele sabia falar lindamente, porque ele passou por muitas pressões. E você pode dizer, eu estou tão jovem. Mas você que é jovem cristão, você sabe a moinha que tu passa. Ou eu estou mentindo? Na faculdade, como Michela falou, ela deu uma aula extraordinária. Meu Deus do céu, que orgulho dessa mulher. Ela falou sobre umas coisas que quase ninguém fala, né? Mas que todos os jovens, e não é só os jovens, né? Alguns adultos também passam umas pressões na área sexual. Os hormônios à flor da pele. A flor e fora, e dentro, ao redor da pele, em todos os lados. Não é verdade? Então, quando alguém julga, achando que vocês não passam por pressões, que só passa quem é casado, porque está casado e tem que lidar com a carne, né? Quando a Michela falou, lá a Patifa, linda e maravilhosa, a gostosona bonitona. E quem aqui, dos homens, nunca teve uma enviada do Satã, né? No seu trabalho. Linda, ainda mais naquele dia que você teve uma conversa tão agradável com a sua esposa, que você queria que ela fosse para um lugar, que Jesus disse, não mande ela para lá, querido, porque ela não vai para lá. E naquele dia, um cafezinho ou um banquete é servido para você. Naquele dia é medido o seu relacionamento de santidade com o Senhor. Ou no WhatsApp, né? Deus não está vendo. Eita, igual o irmãozinho lá que ele está falando, aí daqui a pouco ele olha assim, aí aparece Jesus, eu estava só brincando. Ô, glória, né? Como é que ele fala, gente? Como é que ele fala? Quem lembra? Ô, glória! Né? Eu me dou conta que eu estou lá no WhatsApp, aí eu me dou conta, eu sou crente, meu Deus. Posso fazer isso não? Para trás de mim, Satanás, para trás. Mas isso mede o quanto eu tenho relacionamento com o Senhor. Amém? O quanto eu desejo estar com Ele, ou eu desejo outras coisas, e não Ele. Porque essa história mesmo que a Michela falou da carne é fraca, eu não sei você, mas eu vou ser bem sincera, eu já dei essa desculpa. Olha a raiva, é sério, dei. A carne é fraca, o espírito que é forte, a minha carne ainda está fraca. Ninguém deu essa desculpa na vida, gente. Vocês são santos, parabéns. Porque eu dei. E eu ainda falei para Deus, Deus, a tua palavra diz que o espírito está pronto, mas a minha carne ainda está bem fraca. Mata a tua carne, decepa então a tua carne, já que tu não consegue lidar com ela. Senhor, mas eu vou me assassinar. Assassinato não é de Deus, não. A gente encontra logo uma desculpa, né? A gente encontra um motivo para fazer o que nós queremos e uma desculpa para fazer o que nós queremos. Não é verdade? Amém? Você pode abrir, por gentileza. Aleluia. Lá em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4. Que é quando Paulo fala, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experimentado, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como em escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos hoje, no nosso relacionamento, nesse termômetro que você pode estar olhando para você e eu olhando para mim, que eu posso estar passando por toda ou qualquer situação e a minha confiança no Senhor, ela vai ser inabalável. Eu posso olhar diante de uma escassez e dizer que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Eu posso olhar diante de uma falta e saber que Ele é o meu provedor. Eu posso olhar diante de uma enfermidade e saber que eu sou curada. Sabe, hoje a humanidade ela tem sido atacada em várias questões. Mas a questão da mente das pessoas, as pessoas têm sido bombardeadas em suas mentes. O apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, nós precisamos fazer isso sempre. Nós precisamos encher a nossa mente das verdades da palavra, porque o dia difícil vai chegar. E se eu e você não estivermos cheios dessa palavra, nós vamos sucumbirmos. Sabe, se eu e você não estivermos cheios da palavra, quando uma enfermidade desgraçada do cão vier dizer que você vai morrer, se você não estiver alicerçada nisso daqui, você vai sucumbir. Se o médico vier dizer como está a sua mente, que você está perturbado, que você precisa tomar um monte de remédio, se você não estiver firmado nisso daqui, você vai viver a vida inteira tomando remédio. Se isso daqui não guiar a minha e a sua vida, nós vamos viver como crentes capengas. Levanta e cai o tempo inteiro. Eu tenho fé quando está tudo bem, quando não está tudo bem, eu não tenho. Eu confio em Deus quando está tudo bem, quando não está tudo bem, eu não confio em Deus. Ele me ama quando está tudo bem, quando faz algo que eu gosto. Quando não acontece, eu não fico tão bem. A minha confiança está mais no médico, a minha confiança está mais no meu melhor amigo, a minha confiança está mais na minha mãe, a minha confiança está mais no meu pai. Mas em Deus, em Cristo, não está. E sabe uma das coisas que o Senhor continuou falando para mim? Ele falou assim, Raíbia, você precisa olhar mais e mais para mim. Porque todas as vezes que o seu termômetro ele estiver te dizendo o contrário e você olhar para mim, você vai ver algo completamente diferente. E sabe, nós precisamos passar por toda a estação nas nossas vidas, sejam elas boas ou ruins, sabendo que nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo. Se você não é batizado, eu te digo que você está perdendo uma potência, uma ferramenta extraordinária do Senhor, que te habilita a lidar com tantas circunstâncias de uma forma muito mais leve. Se você não aceitou ainda Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu também te digo que você está deixando de ter um Deus todo-poderoso habitando dentro de você, que vai te orientar e te capacitar em dias difíceis. Raíbia, como eu faço isso? Você só precisa crer. Crer com o seu coração e confessar com a sua boca. É simples assim? É. É simples. Mas requer um preço. Você vai aceitar e você vai precisar fazer escolhas. Você vai falar, você vai confessar, e quando você sair dessas portas para fora, você vai revelar e mostrar para as pessoas isso. E eu e você precisamos estar preparados para expressar essas verdades através das nossas vidas. Nós estamos em lugares estrategicamente. Deus tem levantado pessoas em várias áreas no mundo, em empresas, em tantos lugares, tantos jovens em faculdades, com habilidades, com ferramentas, prontas para serem usadas diante de várias circunstâncias. Eu não sei você, mas eu admiro muito o Nicolas. Que jovem que fez e tem feito a diferença. E sabe, queridos, isso não é só para ele, isso é para vocês. Vocês têm o que ele tem.
Os nossos jovens têm a capacidade de alcançar e livrar não só pessoas do inferno, mas pessoas de se matarem. Vocês têm aquilo que a Michela falou. Nós temos. A igreja tem a resposta. A resposta que as pessoas precisam, eu e você temos. A cura, a libertação, o equilíbrio da mente. Meu Deus, como é bom essa palavra. Sabe, queridos, eu não sei você, mas o dia que a minha mente quis sair do controle de Deus, eu precisei colocar ela de volta para o controle. Porque Deus falou algo para mim: você quer viver com remédios? Porque se você for lá no médico, ele vai dizer exatamente isso, isso, isso. E não é errado os meus filhos se cuidarem. O problema é que os meus filhos confiam mais no médico do que em mim. E eles passam a entregar suas vidas para a medicina e não para o médico dos médicos. E aí eles começam a tomar uma medicação, eles começam a serem acompanhados pelo médico e eles começam a receber, porque fé crê o quê? Naquilo que você não está vendo. Mas se você está doente e você está vendo sintoma no seu corpo, sabe o que você vai fazer? Você vai acreditar exatamente nisso. E Deus falou para mim: você pode escolher ir no médico e ele vai falar isso, isso, isso. Ou você pode se voltar para a palavra e equilibrar sua mente na palavra e confiar que eu vou colocar tudo no lugar. Mas detalhe, você tem que confiar. Porque existem coisas, querido, que nós precisamos estar em determinados níveis. Se você não está em um nível que você não precisa tomar medicação, amém. Mas se a sua fé foi até tomar medicação, amém. Mas o que eu quero dizer para você é que o nosso termômetro de relacionamento com Deus, ele precisa ser um termômetro de confiança. Porque se você confia no Senhor, você confia em todas as áreas da sua vida. Não existe meia parte. Não existe até aqui. Ou você confia ou não confia, porque senão isso não é confiar. E sabe, a igreja tem todo tipo de cura para toda a humanidade. Em Cristo Jesus, tudo foi resolvido. Ou lá, ele disse que algumas coisas estavam resolvidas. Ele falou que tudo estava consumado. Todas as vezes que Jesus precisava fazer algo ou tomar decisões, ele ia para um lugar de oração, um lugar de relacionamento, um lugar de confiança. E ele sempre falava: eu faço o que eu vi meu pai fazer. Eu e você fazemos aquilo que nós acreditamos. Nós cremos em Cristo. Amém? Você pode ficar de pé, por gentileza? E aí o Senhor me lembrou exatamente do que eu vou falar agora para vocês. Quando você precisar fazer escolhas e decisões que naturalmente parecem difíceis, ou que o seu senso natural consegue enxergar, ele falou para mim: você vai fazer aquilo que você aprendeu e você já ouviu e você já falou várias vezes. O Ministério de Música pode subir, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 12, a partir do 2, que diz o seguinte: quando você estiver, eu estou falando, amém? Minha versão. Quando eu e você estivermos diante de circunstâncias, diante de decisões, quando nós nos sentirmos perturbados, seja na nossa alma, seja no nosso corpo, sabe, as pressões vindo na escola, as pressões vindo no nosso trabalho, sabe, querido, nós precisamos correr para um lugar. E existe um lugar onde ninguém, nenhuma pessoa no universo, se ela se jogar para esse lugar, ela vai deixar de estar sozinha. Muito pelo contrário. O nosso maior lugar de segurança é em Cristo. O meu e o seu lugar, o nosso termômetro de confiança, em que vai ditar quem eu e você de fato somos e estamos alicerçados, é o nosso relacionamento com o Senhor. E sabe, ele falou assim: leia de novo, leia de novo, leia de novo. E ele falou assim: por que que quando Pedro ele estava andando nas águas e ele estava olhando para mim, ele não afundou?
Porque quando vocês olham exatamente para mim e confiam em mim, vocês não olham o que está acontecendo à volta. Vocês não olham para a adversidade da mesma forma que vocês olham quando estão olhando para mim. Porque vocês têm a convicção de que vocês não estão sozinhos. De que eu estou com você. E Pedro, naquele momento, ele exatamente estava olhando para mim e a confiança dele estava em mim. Tanto que ele tinha o pensamento de que se ele afundasse, eu iria socorrê-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu e você achamos que as pressões são demais e que nós não podemos suportar naturalmente, mas nós vamos para um lugar onde está lá, em Hebreus 11 diz, 12, a partir do 2, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Quem? Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que nós, eu e você, não cansemos e não desanimemos, olhando fielmente para aquele que venceu, para aquele que nos deu a vitória, para aquele que sabe que aquilo que eu e você passamos, nós podemos suportar, confiando nele. O meu e o seu termômetro, como está hoje? A minha e a sua confiança, como está? Será que está nele? Ao ponto de você olhar a circunstância e dizer, eu não vou ligar para isso. Eu vou olhar para Jesus, porque ele venceu e ele disse que eu iria vencer. Eu estou num lugar de segurança. Eu confio em você, Pai. Não importa o que aconteça. Se você me disse para tomar essa decisão e tudo está parecendo o contrário, que eu vou sucumbir, que algo no meu trabalho vai decair, a minha confiança permanece em você. Porque se eu sair desse lugar, você vai me levar para um lugar melhor. Eu vou terminar esse relacionamento porque você sabe o que é melhor para mim. Porque os seus planos são melhores e maiores do que os meus. Sabe, nessa noite, o nosso termômetro, nós precisamos olhar para nós. E sabe, não só como espirituais, mas como humanos que somos. A nossa humanidade está exatamente sendo conduzida ao que todo mundo faz, ou nós estamos alinhando a nossa vida cada vez mais no que a Bíblia diz, ao meu e ao seu respeito. Ninguém vai vencer as pressões se não confiar em Jesus e passar por elas de uma forma onde a nossa fé vai ser inabalável. Porque nós só passamos por algo onde a nossa fé é inabalável se nós estivermos em Cristo. Não existe nenhuma outra religião, existe Jesus. Sabe, não importa o quão tempo nós sejamos numa empresa, o quão tempo nós sejamos no nosso relacionamento de fé e caminhada com Cristo, todos nós passamos por pressões. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos, por gentileza. Aleluia, glória a Deus. Pai, obrigada por essa noite. Sabe, Pai, eu sei que eu preciso aprender muito com você. O meu senso de justiça não se compara à justiça do Senhor. Eu e os meus irmãos, nós dependemos de você. Sabe, querido, se você quiser essa noite, você pode colocar diante do Senhor e reconhecer onde está a sua confiança e seu relacionamento com o seu Pai. Sabe, por muitas vezes eu falei para o Senhor que eu não conseguia vencer algumas circunstâncias. Como eu falei para vocês, eu falei que a minha carne era fraca. E eu sempre procurei ser muito honesta com o Senhor. E Deus ama quando nós nos relacionamos com Ele e falamos das nossas fraquezas, porque nós entendemos que Ele nos ajuda, Ele nos assiste, Ele nos fortalece para que nós possamos vencer em áreas e circunstâncias que naturalmente nós não seríamos capazes de vencer.
Sabe, como a Michela falou, às vezes tem áreas que nós estamos há anos caminhando e tentando vencer da nossa forma. Ei, da nossa forma não deu certo. Eu não consigo ser forte da minha forma. Eu não consigo vencer da minha forma. Jesus tem a forma. Aleluia, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada porque você assiste cada um de nós. Obrigada porque nós não estamos sozinhos. Obrigada porque quando nós expomos para você as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, você nos ajuda a passarmos por elas. E nós somos fortalecidos quando olhamos para você, que venceu em todas as áreas, confiando em Deus. E nessa noite, a nossa confiança, nós depositamos em você. Os boletos, as contas para ser pagas, os relacionamentos que precisam ser desfeitos, pessoas que precisamos falar do seu amor, pessoas que precisamos acolher, pessoas que precisamos liberar perdão, áreas que nós precisamos expor que estamos fracos e que não confiamos o suficiente em você. Precisamos dizer para você que a nossa confiança não estava em você, que eu confiei mais no médico, que eu confiei mais nos remédios, que eu confiei mais no meu cônjuge, que eu confiei em qualquer outra pessoa, mas eu não olhei para você. Pai, obrigada por uma noite em que eu posso me situar e me encontrar onde está o termômetro do meu relacionamento com você. Mas ao mesmo tempo que eu me exponho diante de você, você é aquele que me acolhe, me ama, me ensina e me mostra o caminho no qual eu devo seguir. Obrigada, porque você é o meu advogado.